Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live Parábolas de Jesus. Tem que pensar antes de falar, porque eu já vou na agitação, né? Mulheres da Bíblia, não. Nós estamos agora em outro projeto, Parábolas de Jesus. Ô, Glória! O pessoal tá entrando aí, sejam bem-vindas, irmã Tereza. Tá sempre compartilhando as lives, sempre mandando para outras pessoas. Eu quero te agradecer pelo seu carinho, seu amor. E Esther também tá sempre aí compartilhando, ajudando, fazendo isso crescer. Minha amiga Kelly Cristina congrega lá comigo. Um beijo, Helena. Te amo, tá? Ó, coraçãozinho pra Helena, minha pequena fã. Quero também falar aqui, ó, Fernanda tá sempre junto comigo, Diaconisa Marta também, sempre me apoiando, ajudando, orando, minha intercessora, vocês. Glória a Deus, graça e paz, sejam todas bem-vindas a mais uma live. Estudo sobre as parábolas de Jesus. Vamos orar, como a gente sempre faz, antes da gente iniciar o estudo do dia de hoje, tá bom? Feche seus olhos aí se você pode, nessa tarde. Feriado prolongado, né? Muitas pessoas feriado aí, estão descansando, mas feche seus olhos, vamos comigo, tá bom? Exatamente, Fernanda, juntas somos mais fortes. Carla, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Pai, nesse momento, elevamos, ó Pai, o nosso pensamento. Pai, eu quero te orar mediante a tua palavra, porque a tua palavra fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. Aqui estamos mais do que 2, do que 3, ó Pai, reunidas em teu nome. Estamos aqui com o propósito de crescer, de conhecer, de aprender mais de ti. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és real, tu és fiel, tu és verdadeiro, tu és santo, justo. Não há outro igual a ti. Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador, e a ti rendemos graças. E por isso estamos aqui, porque carecemos, ó Pai, desse amor, dessa graça, dessa misericórdia. Oh, Espírito Santo, com a certeza que tu se faz presente, te pedimos, ó Pai, que tu venha nos envolver com esse amor, com essa misericórdia nos dias de hoje, que tu venha nos abraçar, que possamos estar aqui transbordantes de ti, ó Pai, que essa live venha ser, ó Pai, impactar vidas, almas venham ser alcançadas pelo poder da palavra, porque essa é a nossa vontade, Senhor Deus, que a tua palavra seja pregada. Pai, essa é a nossa missão que foi nos designado como igreja de Cristo, Senhor Deus. Então nos ajuda, Senhor Deus, a compartilhar essa mensagem, a aprender mais de ti. Fica conosco, que possamos sentir, ó Pai, a tua presença. Vem conosco, porque eu não posso, Senhor Deus, falar se não for o teu Espírito Santo. Não podemos falar, andar, comer, nada, Senhor Deus. Toda a nossa força vem de ti, a vida vem de ti. Nada sou sem ti. Então, Espírito Santo, te peço que nesse momento seja agora o Senhor a conduzir essa live, que seja o Senhor através da minha boca. Eu sou apenas a ferramenta, eu sou apenas a chave de fenda, ó Pai, mas que tu venhas usar, ó Pai, para apertar, para afrouxar, Pai, para nos ensinar aquilo que tu desejas na tarde desse dia, em nome de Jesus. Assim nós te oramos, e você diz aí se você concorda com essa oração. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Silvanete, Glória, entrou aqui também, tá sempre também nos apoiando, sempre aí divulgando o nosso trabalho, e eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Então, se você puder, aproveita aí, tem um negócio assim, ó, uma setinha, bem no cantinho aí do seu telefone, para agora rapidinho, manda para outras pessoas, chama essas pessoas para essa live, porque Deus quer falar com você no seu coração, tá bom? Hoje o texto que a gente vai abordar é a parábola da ovelha perdida. E olha, eu fiquei pensativa, porque dá coisa para estudar aqui, mas a gente não tem tempo, né? Quero dizer que tá esgotando o livro do meu esposo. Temos aqui, eu acho que no máximo 12, 13 unidades no máximo. E aí, quem não comprou, só na próxima remessa. E aí, vai orando aí para que a próxima remessa chegue logo. Então, pode ser que demore um pouquinho mais. Então, se você ainda não adquiriu o livro do meu esposo, Fábio Alves, eu tô tentando fugir aqui da claridade para vocês verem, tá bom? Então,
eu não posso deixar de dizer, gente, porque isso aqui é bênção, cumprimento de promessa, e eu sei que todos os que estão aqui me assistindo aqui já leram ou estão lendo, e eu tenho certeza que a vida de vocês tem sido abençoada, edificada, a gente tem recebido muitos testemunhos, muitas postagens, e toda honra e toda glória ao Senhor. Às vezes a gente não posta, porque a gente fica assim, poxa, já estamos sendo chato, né? Mas é pra glória de Deus. Amém? Irmã Matilde, seja bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Gente, vamos para nossa live, porque se deixar eu fico aqui conversando com vocês e a gente não fala. Hoje nós vamos falar sobre a ovelha perdida. Semana que vem nós vamos ter uma convidada especial, tá bom? Diretamente de Maricá, para falar conosco sobre a dracma perdida. E na outra semana nós não vamos ter live, porque eu vou estar num evento. E aí na outra a gente volta para falar do filho pródigo. São praticamente 3 parábolas que estão juntas aí. A ovelha perdida, a dracma perdida, que é uma moeda, e o filho pródigo, né? Uma é um animal, o outro é uma moeda, um objeto, e por último, uma pessoa. Só que aí a gente vai falar aí dessas 3 de forma individual. Inclusive, semana que vem, nós vamos ter uma convidada. Então, não perca a live de semana que vem, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu vou receber muito aqui da parte de Deus, e você também. Seja bem-vinda quem tá entrando agora, Gleice, Cleudes, Rafinha, sejam todas bem-vindas. Vamos lá, gente. A ovelha perdida. E quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que esse texto da ovelha perdida aparece duas vezes na Bíblia. E quando a gente vai analisar o contexto e o cenário histórico, a gente entende que Jesus falou essa parábola 2 vezes, ou seja, é como ele contasse a história em 2 ocasiões. Vamos supor que hoje ele está conversando aqui comigo e com você e conta essa parábola. E aí, num outro momento, ele estava com outras pessoas e aí ele vai e conta. Então, a Bíblia fala que em Mateus e em Lucas, ele conta essa parábola. Então, eu vou ler as 2 e vou falar no individual dessas 2. E eu fiquei surpresa, porque às vezes a gente lê e às vezes a gente acha que está falando da mesma coisa. E não necessariamente é a mesma coisa, tá bom? Ô, Glória, obrigada, irmã Cleudes. A paz do Senhor Jesus. Gente, então vamos lá. Lucas, se alguém puder escrever aqui nos comentários e fixar. Lucas 15, versículo 4 a 7. É bem rapidinho, por isso que eu vou ler ela toda. E Mateus 18, do 12 ao 14. Se você tiver papel e caneta, já pega, porque eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas hoje para a glória e graça do nosso Deus. Diz assim, a palavra do Senhor. Bíblia na mão. A minha já tá aqui, ó. Marquei bonitinho, ó. Então, vamos lá. Lucas 15, 4 ao 7 diz assim. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? É uma pergunta. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, do 4 ao 7. E agora o texto paralelo, Mateus 18, versículo 12 ao 14. Diz assim, que vos parece? Uma pergunta. Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura o acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca, que nenhum destes pequeninos se perca. Comi palavra aqui na hora que eu escrevi o texto. Mas vamos lá. E assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que nenhum dos pequeninos se perca,
Mateus, deixa eu fixar aqui. Obrigada, Fernanda. Gente, tá aí, ó, fixado. Lucas 15, do 4 ao 7 e Mateus 18, do 12 ao 14. São duas parábolas que narram praticamente a mesma história. Elaine! Oh, Glória, deixa eu ver aqui que entrou mais gente. Meu Deus! Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Não é mais estudo sobre mulheres da Bíblia, mas é parábolas de Jesus. Eu creio que a gente vai aprender muito com o nosso Senhor Jesus. Irmã Elaine, um beijo. Muito bom te ver aqui. Estamos orando pela sua vida. Lidiane, ô Glória, seja bem-vinda. Michele, sejam todas bem-vindas à paz do Senhor Jesus. E vamos lá falar sobre essa parábola, explicação dessas parábolas. Então, vou recapitular aqui para quem chegou depois. Como sabemos, essa é uma parábola que pode ser encontrada nos evangelhos de Mateus e de Lucas, como está fixado aqui no comentário. E basicamente esses dois relatos, conforme a gente leu aqui, são bem idênticos, né? São bem parecidos à história. Porém, precisamos avaliá-los separados, porque precisamos avaliar o contexto. Então, analisando os textos de Mateus e de Lucas, o contexto histórico parece sim fazer a diferença na leitura e na interpretação da parábola. Por isso que é muito importante, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não pegar um versículo isolado. A gente precisa ler o contexto para entender o que está acontecendo ali. Porque, na ocasião, os propósitos são diferentes, tá? Embora a mensagem permanece a mesma, tá? Então, aqui a gente vai analisar individualmente a parábola da ovelha perdida, que está no Evangelho de Mateus e de Lucas, visto que os contextos são diferentes, embora o significado permaneça basicamente o mesmo. Então, só recapitulei aqui para vocês, tá? Irmã Rose, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Ô, Glória! Beber água para hidratar a garganta, porque semana passada vocês viram que eu fiquei sumida aí do grupo Mulheres da Bíblia, né? Garganta tava bem dodói, fiquei com febre, fiquei mal, mas graças a Deus tô melhorando, tô recuperando e vou poder estar aí a todas aí no grupo Mulheres da Bíblia. Eu fico tão feliz quando eu vejo vocês interagindo, orando, postando. Ô, Glória! Deus é bom demais, gente. Você não tem noção como eu amo vocês. Vocês não têm noção como eu amo vocês. Ô, Glória! Então vamos lá, gente. No Evangelho de Mateus, vamos começar o estudo. No Evangelho de Mateus, o contexto aqui que está norteando essa parábola de Jesus é o fato que Deus, o nosso Pai amoroso, ele cuida do seu rebanho. E ele coloca anjos utilizando todos os meios para poder fazer com que o propósito de Deus seja concretizado na minha vida e na sua vida. E, irmã Cleude, você não tá no grupo? Não é possível. Irmã Cleude, me chama lá que eu vou te colocar no grupo. Lidiane Rocha, se ela tá no grupo, me chama também, que a gente coloca no grupo. Ó, o nosso grupo tem 150 mulheres aí. 150? Não, né? Mas 130. Mas tem. E é bênção. A gente ali tem um momento de devocional. Sempre alguém coloca uma palavra de ânimo. Sempre tá uma orando pelas outras. Sempre que você precisar de oração, tem alguém lá online lá e vai estar orando pela tua vida, intercedendo. E Deus tem dado vitórias. Eu tenho recebido testemunhos no privado pra glória de Deus. Gente, como tem edificado minha vida. Às vezes eu falo assim, vai lá, contra no público, né, com as meninas lá, compartilha, porque é bênção. E bênção a gente tem que compartilhar, né? Irmã Meire, a paz do Senhor, seja bem-vinda, amada. Deixa eu focar, gente. Então vamos lá. Você já me conhece, né? Então deixa eu focar aqui. Em Mateus 18, só para vocês entenderem o contexto. Os discípulos, Mateus, estamos falando parábola da ovelha perdida no contexto de Mateus. Em Mateus 18, os discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos estavam ali fazendo essa pergunta para Jesus. E para responder essa pergunta, Jesus se colocou no meio deles e disse assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como o menino, de modo algum entrarás no reino dos céus. Versículo 13 de Mateus 18. Então entenda o contexto. Nesse raciocínio, Jesus não advertiu os discípulos ali sobre a gravidade ou o que se há de fazer, como um pequenino, como um menino tropece. Mas ali nesse momento, ele não quis desprezá-lo, o que estava acontecendo. Karine, não entendi, vamos lá. Entenda o princípio da parábola da ovelha perdida. Logo depois que os discípulos fizeram essa pergunta, Jesus fala que eles precisam ser como uma criança para herdar no reino dos céus. E logo depois disso, ele conta a parábola da ovelha perdida.
enfatizando que não é a vontade do Pai que os pequeninos, ou seja, que as crianças se percam. Embora Jesus tenha usado de uma forma literal uma criança nesse contexto, isso serviu como uma ilustração de uma verdade espiritual. Quando Jesus usou esse menino, essa criança, Jesus está referindo àquelas cuja a fé se mantém na simplicidade das crianças. Os discípulos, naquele contexto, eles estavam ansiosos. Eles queriam saber quem era o melhor, quem era o maior dentre eles, quem dos discípulos ali iriam ocupar uma posição, um cargo de proeminência no reino dos céus. Aí Jesus ignorou o que os discípulos estavam falando e chamou uma criança para perto dele. E essa criança ele expôs como uma verdadeira grandeza. Olha quanto aprendizado, guarda isso, gente. Karine, o que você quer dizer com isso? Humildade sincera envolve em conhecer a si mesmo e aceitar a si mesmo e ser autêntico, dando o melhor de si para Deus. A glória é de Deus. Perceba no texto o significado que a gente precisa hoje, nessa tarde, foi o que Deus me direcionou, para evitar dois extremos. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está conseguindo alcançar aí, diga amém. Roberta, seja bem-vinda à paz do Senhor. Irmã Laudeci, seja bem-vinda à paz do Senhor. Mais alguém que entrou aqui, eu não falei, coloca seu nome aí. Então, vamos lá. A gente precisa evitar dois extremos e conforme eu for falando aqui, você vai entender o que significa essa parábola. Primeiro, a gente precisa pensar menos de si. Pensar menos de si mesmo. Moisés, quando Deus chamou ele, lá em Êxodo 3, versículo 11, Moisés disse para Deus assim: quem sou eu que vá diante de Faraó? Quem sou eu? Moisés falando para Deus. E outro extremo que a gente precisa tomar cuidado é pensar mais de si mesmo. Que é Romanos 12, versículo 3, fala exatamente sobre isso. Porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então entenda, existia um problema aqui. Os discípulos estavam pensando de si mesmo. Eles estavam querendo saber quem era o maior. E Deus pegou uma criança que era rejeitada pela sociedade naquele tempo, naquela época. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E falou que é essa humildade que Deus quer. É essa humildade que vai herdar o reino dos céus. E o problema, gente, é justamente esses dois extremos. Tem gente, lá vai, querendo ser humilde o tempo inteiro e se desclassifica perante o que Deus fez ou faz. Só que eu vim aqui para poder dizer uma palavra simples para o teu coração. Deus não erra. Para de se colocar para baixo. Para de achar que você não é ninguém. Para de achar que você não sabe falar. Para de achar que você não sabe ajudar uma pessoa, que você não sabe pregar a palavra. Para de se achar assim. Isso não é humildade, isso é falsa humildade. Deus, quando te chama, ele não erra. Moisés virou e falou assim: quem sou eu diante de Faraó? E Deus está falando: você é filha de Deus. E eu que vou te capacitar, que vou te usar para você falar. Vai lá e faz, eu não te mandei? Vai lá e faz. O problema é que tem gente que fica achando que Deus errou quando chamou. Então Deus está falando para alguém aqui exatamente isso. Para de mostrar essa falsa humildade, de se desclassificar diante de Deus. A pessoa que é verdadeira humilde, guarda isso, gente. A pessoa que é verdadeiramente humilde não nega os dons que Deus lhe deu, mas emprega esses dons para a glória de Deus. Isso é humildade. É você reconhecer que quem deu foi Deus e você vai usar para a glória dele.
Agora, quando você se coloca, eu não sei falar, você está fazendo o quê? Você está desprezando aquilo que Deus te deu. E Deus não fica feliz com isso. Então, isso é um extremo que a gente precisa entender nessa tarde. E a outra é pessoas que se acham demais. Deus está falando para alguém aqui. Eu parei até o raciocínio aqui. Chegou a hora de você assumir o seu chamado de uma vez por todas. É tempo de responsabilidades. Para de se esconder, falando que Deus não te deu o dom. O dom já está na tua mão. A pergunta é, você tem usado ou tem escondido? Ou está com uma falsa humildade? Eu vou dizer bem rasgado aqui. Eu até anotei essa frase para não esquecer. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que escondem a sua negligência dizendo que não está preparado. Tem muita gente que esconde a sua negligência dizendo que não está preparado. E Deus está falando, é agora que você tem que começar a fazer. É forte, né? O glória foi embora, como diz meu marido. Às vezes, a grande montanha que a gente vai precisar remover da nossa vida é a das desculpas que a gente dá. Às vezes, a maior montanha que você está vivendo hoje, que você precisa remover, que você precisa tirar, é das desculpas que você está dando e não assumir aquilo que Deus já colocou na tua mão. Deus já te deu exatamente o dom, Fernanda. Você está usando ou está escondendo? Aí, agora eu vou partir para o outro extremo. Tive que parar e voltar. Aí tem gente que é o outro extremo. Qual, Karine? Se acham demais. Aí, se alguém fizer alguma coisa... Não, peraí. Se não for eu, ninguém é capaz de fazer melhor do que eu. Tem gente que é assim. Se acha demais. Que se não for ele que estiver fazendo, não foi ele que cantar, não foi ele que pregar, não foi ele que falar, não foi ele que evangelizar, não foi... Aí ele acha que mais ninguém é capaz. Que é exatamente, a gente vai ver isso no contexto de Lucas também. Então, guarde uma verdade. Ninguém é apto para liderar, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, em qualquer lugar. Ninguém é apto para liderar se a sua grande qualidade é revelar a fraqueza das pessoas. Se você está revelando a fraqueza de alguém, se você está expondo a fraqueza de alguém, você não é chamado para liderar. E a verdade é que algumas pessoas, elas precisam reconhecer que as suas próprias fraquezas e debilidades estão nelas mesmas e não nos outros. O problema é que é muito fácil colocar no outro, mas não consegue observar e perceber nela mesmo as suas fraquezas e as suas debilidades. E humildade, gente, sabe o que é humildade? Guarda essa verdade. Humildade é a graça que quando você sabe que possui, você acabou de perder. Humildade é isso. Quando você acha que você é humilde, quando você... Opa, perdeu. Se você sentir que você é humilde, você já não tem mais humildade. Humildade é isso. A graça da humildade é essa. Então tem muita gente com esses dois extremos. Uma falsa humildade, mas na verdade é uma negligência, porque está escondendo uma negligência, porque não está preparado. E a outra é achar que pode tudo, que é ele sozinho. E eu quero aqui dar boas-vindas à minha cunhada que entrou. Seja bem-vinda, Marga, a paz do Senhor Jesus. Andréia, ô Glória, seja bem-vinda, amada. Que Deus te abençoe. Michele, se tiver mais alguém aqui que eu não falei o nome, se apresenta aqui. Roberta, Luciana, ô Glória, a paz do Senhor Jesus. Estamos falando aqui sobre a parábola da ovelha perdida. Na primeira parte de Mateus, tá bom? Tá aqui, ó, Mateus 18, 12 a 14. Então, gente, vamos lá, para vocês me acompanharem aqui. Diante desse propósito
da parábola da ovelha perdida que Jesus contou logo após, chamou essa criança para perto e falou que precisa ser humilde como essa criança, e o cenário ali é Jesus abordando com os seus discípulos sobre a humildade, que era como eles deveriam ser, como é que deveria estar o seu coração. A parábola da ovelha perdida aqui em Mateus ensina que Deus, como um pastor, ele cuida das suas ovelhas. E cuida daqueles que são seus. E se algum dia alguém se perder, esse mesmo pastor ele vai buscar. Porque ele não quer que nenhum desses pequeninos, e aí ele usa o termo de pequeninos, talvez na sua versão esteja menino, pequenino, criança, eu não sei como é que está na sua versão, se perca. Então perceba, uma criança, aí a gente pensa agora no comportamento de uma criança que não é mimada, que ela não foi mimada durante a sua infância. Como é essa criança? Ela constitui em si características de verdade, de humildade, de confiança, principalmente de dependência. A criança é totalmente dependência do pai, dependente de um adulto, dependente. Ela é dependente. E ela, quando ela não mimada, quando ela tem a característica de criança, ela faz ali as pessoas ao seu lado felizes. As pessoas que estão à sua volta. Na criança, não vê arrogância. Numa criança, você não vê um desejo egoísta. Por isso que eu tô falando, uma criança não mimada. Depende aí de como ela foi criada. Então, ela não tem ali o desejo de ser melhor ou maior do que as outras criancinhas. E os discípulos estavam ali, adultos, se comportando pior do que uma criança mimada. Porque eles estavam querendo saber quem eram os melhores, quem ia ter um lugar de proeminência no reino dos céus. E a nossa natureza, gente, é assim. Todos nós somos rebeldes, todos nós desejamos, por mais que não venhamos a falar, ter essa celebridade do que servir outras pessoas. A gente deseja ser reconhecido, nem que seja por um elogio, nem que seja pelo nosso esposo, nem que seja pelo nosso filho, pela nossa filha, receber uma palavra. Desejamos isso. Gente, a tela da irmã Cleude está ficando dividida. Eu também não sei. Como é que vocês estão me vendo aí? O som tá bom? A tela tá boa? Fala comigo aí. Coloca aí, interage aí comigo para eu poder saber. Então, gente, aqui eu já paro e aprendo uma lição. Esses discípulos aqui, antes deles ir para os céus, antes deles entrarem nos céus, eles teriam que primeiro mudar a sua forma de pensar, antes deles chegarem na porta dos céus. Então guarde uma verdade aqui. A porta de entrada do reino de Deus é o reconhecimento da sua dependência plena de Deus. A porta de entrada do reino de Deus é o reconhecimento da sua plena dependência. Todos nós aqui precisamos ser dependentes de Deus, como criança. E os discípulos aqui, eles estavam pensando na sua projeção do seu eu, e não do outro. Então é isso que eu e você precisamos aprender e guardar na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Que a nossa projeção não pode ser do eu. Tem muita gente que entra aqui na live e pensa no seu eu. Eu vou lá porque eu vou receber uma palavra para mim, para edificar a minha vida. E não tô falando que tá errado, não. Só que o que você recebe aqui precisa ser algo que você vai dividir com o outro. Você não pode receber só pensando em você. Você precisa receber e dar. Você precisa tudo que você aprender, absorver e passar para outras pessoas. Então a sua projeção não pode ser só do eu, mas você precisa estar sempre pensando no outro. E isso é um grande problema. Porque, observa, gente, eram os discípulos que eram assim, e isso mexeu comigo. Olha a nomenclatura de discípulos. Discípulos eram os seguidores de Cristo, são os cristãos, ou seja, parte do princípio que essas pessoas somos nós. Então a parábola aqui está falando para mim e para você, que já seguimos a Cristo. Você está entendendo? E a preocupação das pessoas que estavam com Jesus, cristãos ali, discípulos, estavam preocupadas mais consigo, com bênçãos individuais, querendo ali ser alcançado, querendo ter uma proeminência, do que com o próximo, do que pensando em outras pessoas.
Então isso é uma palavra que precisa fazer sentido no nosso coração, precisa mexer com a gente, com a nossa realidade de vida. A gente precisa mudar o nosso pensamento de querer só pra gente. Maior é aquele que não tem a mínima noção da sua grandeza. Guarde isso. O maior no reino de Deus é aquele que não tem a mínima noção da sua grandeza. Quando você não tem noção da capacidade que você tem, Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Você vai ser muito grande no reino dos céus. Só que você mesmo não tem noção da grandeza, do impacto que é quando você abre a sua boca para poder falar com outras pessoas. Os valores no reino de Deus, eles divergem dos valores do mundo. O mundo, uma pessoa precisa ter muitos seguidores, precisa ser uma celebridade, precisa ser reconhecida, o nome dela precisa estar nos outdoors. E não, para o reino de Deus, não. Então, os valores do reino de Deus vão divergir do mundo. E o que mais me preocupa nisso, gente, é o orgulho. Porque ainda é um dos pecados mais comuns que está dentro do meio do povo de Deus e está sendo disfarçado por muitos. Tem muita gente orgulhosa sendo discípulo. Que é o caso que está acontecendo aqui. Tanto que Jesus, se você ler lá Mateus, Jesus fala, quando se converterdes. Ou seja, os discípulos estão caminhando junto, mas estavam com um pensamento individualista. E se você tem esse pensamento, eu preciso dizer para você, tem alguma coisa errada. Precisa ainda haver uma justificação, um arrependimento. Gente, arrependimento é diário, justificação é diário, caminho para a santidade é diário. E é o que esse pastor fez? Ele largou tudo para salvar essa ovelha desgarrada. E eu e você, como cristãos, devemos aceitar os pequeninos por causa de Jesus. Exatamente, é tão grande, mas tão discreto. Verdade. Gente, tem muita gente, eu vou falar isso porque o meu coração ardeu para falar sobre isso. Tem muita gente dentro da igreja, infelizmente, pessoas que estão rejeitando outras pessoas. Estão rejeitando um bandido, estão rejeitando uma prostituta, estão rejeitando um homossexual. A gente sabe que é errado, a gente sabe que é pecado, mas em nenhum momento você pode rejeitar, você pode afastar essa pessoa dos caminhos de Deus. Só para você entender o porquê que Jesus usou a criancinha. Naquele tempo, as crianças, elas não recebiam atenções dos adultos. Não havia estatutos da criança e do adolescente como há hoje. Então, as crianças naquele tempo, elas eram desapercebidas. E Jesus ali naquele momento, quando chamou a criança para perto, ele estava valorizando a presença da criança. Ou seja, ele está valorizando a menor pessoa. Ele está valorizando a pessoa menos importante no conceito daquela sociedade. Então essa criança aqui representa exatamente os esquecidos, os não notados, os excluídos por qualquer motivo. Aqueles que não são levados em consideração para o reino de Deus, ou seja, é o bandido, é quem está preso, é o alcoólatra, é a prostituta. É difícil falar isso, mas eu preciso falar. E muitas pessoas não estão levando essas pessoas em consideração. A pergunta é, assim como esse pastor, que não se importou do perigo e foi atrás dessas ovelhas, desses pequeninos, dessas pessoas que eram excluídas para a sociedade, porque as crianças elas eram desvalorizadas naquele tempo, ele foi atrás dessa pequenina criança. Então, guarde algo no seu coração. Há uma restauração, há um reconhecimento de Deus para aqueles que investem tempo na restauração desse tipo de pessoas. Existe um reconhecimento divino. Existe um lugar para as pessoas que investem o seu tempo na restauração de pessoas que estão marginalizadas na sociedade, que estão abandonadas pela sociedade. Gente, dá trabalho cuidar de um viciado, dá trabalho orar pela vida de uma pessoa que precisa ser liberta dos vícios. E dá trabalho você orar por alguém. Gente, eu ouvi um testemunho ontem, quinta-feira, hoje é sábado, quinta-feira, de uma irmã, uma senhora, que ela foi na cadeia e ela pediu perdão pro cara que matou o filho dela. Tem noção do que é isso?
Para pensar se você teria coragem de pedir perdão para a pessoa que matou o seu filho. É isso que Jesus quer de mim, de você. E a gente está excluindo essas pessoas. Nós não estamos pensando como Deus pensa. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como essas pessoas vão ouvir de Deus se você não vai pregar a palavra para elas? Essa mulher, ela foi tocada por Deus, ela foi lá na cadeia. Tem noção? Ela descobriu quem era a pessoa, foi na cadeia e foi falar do amor de Deus. Hoje, esse homem que matou o filho dela é um pastor. Já saiu da cadeia e está pregando a palavra. Foi alcançado. Existe mudança de vida quando a gente se propõe a evangelizar. Existe mudança de vida quando a gente se propõe a falar a verdade. Não dá pra gente excluir essas pessoas. Não dá pra gente viver dessa forma. Esse é o reino dos céus. Gente, 1 Timóteo 2,4 é bem claro. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. Sabe qual é o problema? É que antes, eu e você, de conhecer a Jesus, nós éramos essas pessoas marginalizadas, mortas dos nossos pecados, dos nossos delitos. Da onde Jesus te libertou? Da onde Jesus te livrou? Ele foi lá, te pegou, te colocou no ombro. Não te julgou pelos teus pecados. Pelo contrário, te deu uma vida nova, te deu vestes novas, te deu comida. Hoje você está num lar, você congrega. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas a salvação chegou até você. Alguém pregou a palavra para você e você está pregando a palavra para alguém? Acabou glória, né? E aí eu entro agora na parábola de Lucas, parábola da ovelha perdida. Veio aquela música agora na minha cabeça. Eu preciso dizer. Como ouvirão se... Eu não posso cantar. Se eu cantar, vocês vão tudo embora da live, porque eu não fui chamada para cantar. Mas aquela música da Fernanda Brum. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como ouvirão aqueles de quem nada ouviram? Cadê você para falar, eis-me aqui? Cadê você para falar, eis-me aqui? Cadê você que não está pregando a palavra para essas pessoas marginalizadas pela sociedade? Cadê você fazendo a sua parte? Fazendo o que Jesus fez como bom pastor? Indo atrás da ovelha perdida, da menor, da desprezada, daquela que ninguém queria saber? Mas os discípulos estavam lá disputando quem ia ter o melhor lugar no céu, de proeminência. Para de querer as bênçãos só para você! Vamos para a segunda parábola para a gente terminar a live. A segunda parábola está no Evangelho de Lucas, está fixado aqui. Lucas 15, 4, 7. E o contexto agora é outro, gente. O cenário é outro. Mas não muda a essência da mensagem, você vai perceber isso. Aqui está mostrando, nesse texto de Lucas, que Jesus agora ele foi cercado, não mais pelos discípulos. Não foi os discípulos que fizeram pergunta. Agora foi os publicanos e pecadores. Os publicanos e pecadores, eles se reuniram agora para ouvir os ensinamentos de Jesus. Karine, quem são os publicanos? Publicanos eram os judeus que trabalhavam para o Império Romano. Eles eram os coletores de impostos. Então, o povo, principalmente os judeus tradicionais, os escribas, os fariseus, os mestres das leis, eles consideravam os publicanos como traidores. Porque eles estavam extorquindo os judeus, estavam ajudando a coletar os impostos para os romanos. Então ali eles estavam como se estivesse negando o seu próprio povo, a sua própria origem. Então esses eram os publicanos, eram judeus,
mas que trabalhavam para o Império Romano. Então, aqui os publicanos, olha só, gente, os publicanos aparecem nesse texto de Lucas, eles são mencionados junto com uma outra nomenclatura, os pecadores, os publicanos e os pecadores, é assim que está no texto. E todas as demais pessoas marginalizadas moralmente e de má reputação estão ali juntas ali, e eles pararam para ouvir Jesus. Essas pessoas, elas não viviam conforme os ensinos dos rabinos, dos fariseus, dos mestres. Então, essas pessoas agora, elas estavam excluídas da sociedade. Por conta de quem? Dos líderes religiosos. Então, gente, o povo judeu, eles eram aconselhados a não ter contato com essas pessoas, com os publicanos e com essas pessoas que são pecadores. E muito menos comer na mesa deles. Tá lá, quando você lê o contexto de Lucas aí, versículo 4 ao 7, você vai entender isso. Então, entenda uma verdade. Os pecadores e os publicanos aqui, eles procuravam a Jesus, não é porque Jesus fazia o que eles queriam, não. Ou porque eles gostavam de escutar Jesus. Mas eles procuravam a Jesus porque Jesus cuidava deles. Jesus entendia as suas necessidades. Jesus procurava ajudá-los. Enquanto os fariseus, os escribas, os religiosos, eles criticavam essas pessoas e mantinham essas pessoas distante deles. E a gente, na live passada, a gente falou exatamente sobre quem? A parábola do bom samaritano. Que quem ajudou foi o samaritano. Quem é o seu próximo? A gente falou exatamente sobre isso. Então, os fariseus, eles tinham o conhecimento das leis. E eles tinham o desejo de manter a sua pureza pessoal. Tanto que o sacerdote, ele estava voltando na parábola da live passada, ele estava voltando, ele podia muito bem ter ajudado lá a pessoa que estava caída no chão, mas ele não ajudou. Por quê? Porque ele queria se manter puro. E aí, o que ele estava fazendo? Ele estava cumprindo uma lei, mas não estava cumprindo a lei toda. Porque ele não estava amando as pessoas perdidas. Não estava ajudando o próximo. Então, era exatamente o que está acontecendo aqui. Jesus está falando com pecadores e publicanos. E os fariseus e os escribas estavam reclamando, estavam murmurando, porque Jesus estava sentando na mesa para comer com eles. Então, entenda, e aqui eu já aprendo uma verdade. Qual, Karine? É muito fácil você ajudar quem está andando. Né? É muito fácil. O problema é você ajudar quem não consegue andar. Se o maior pecador que você conhece não for você, então você precisa se conhecer. Sabe qual é o problema? É que a gente olha para essas pessoas marginalizadas, para os pecadores de hoje, para os publicanos de hoje, para as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, e a gente se põe num patamar de santidade, achando que somos melhores do que essas pessoas. Só que você, até o dia de ontem, era igual a ele. É porque alguém pregou a palavra, você foi alcançado e hoje você tem uma veste nova. Então, se você olhar para a sua vida e você acusar uma outra pessoa sendo mais pecador que você, então você precisa se conhecer muito mais. Você precisa se conhecer melhor. Porque eu e você, nós pecamos todos os dias. O problema é que tem muita gente que classifica pecado. E para Deus, pecado é pecado, não tem classificação. Não tem, você falou uma palavra, você xingou, é o mesmo pecado de você matar. É pecado. Pecado é tudo que nos afasta de Deus. É tudo que transgride a lei de Deus. Deus é santo. Por isso que estamos em processo de santificação. Por isso é necessário arrependimento diário. Todo dia a gente peca. Todo dia a gente peca em pensamentos, talvez em palavras. Então o maior pecador que a gente precisa ver todos os dias é eu e você. E não acusar o outro do pecado do outro. Porque quando você está fazendo isso, você está sendo fariseu, você está sendo religioso. O problema é que esses fariseus aqui, eles estavam fabricando as suas próprias leis.
Eles estavam colocando na sua mente até onde eles podiam ir. Então guarda isso. Nós, eu e você, devemos ser igual a Jesus e não melhor do que o outro. O fariseu aqui estava se colocando numa condição melhor do que os pecadores e publicanos. Só que, na verdade, a Bíblia é bem clara. A Bíblia fala: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos carecemos da graça, da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Todos pecaram. Então, Jesus agora, frequentemente estava acompanhado dessas pessoas. Como a gente lê também lá em Lucas 5, versículo 27 e 29. A gente vê Jesus andando com pecadores, com publicanos. Inclusive, Jesus escolheu um coletor de impostos, um publicano, para ser um dos 12 apóstolos. Então, gente, para você ter noção, Jesus não faz a acepção de pessoas, não. Ele vai lá, ele pega aquela pessoa ferida, suja, que você olha e você não dá nada, sabe? Um preso, uma pessoa que matou, assassinou, como eu contei aqui, uma criança, um menino, e transforma no pregador da palavra. Foi o que ele fez aqui com o coletor de impostos. Então, essa é a diferença. Tais coisas. Já os fariseus, os escribas, os mestres das leis, eles se escandalizavam com essa atitude de Jesus e eles começaram a murmurar. Eles não conseguiam enxergar o verdadeiro propósito pelo qual Deus, o Filho de Deus, Jesus, se manifestou e veio no mundo. Que foi para quê, Karine? Buscar e salvar o perdido. Foi o que a gente abordou agora na parábola da ovelha perdida em Mateus. Para resgatar esses pequenininhos. Esses que ninguém tá nem aí, que ninguém dá nada. Que um dia fui eu e você. Então, esses fariseus, na verdade Jesus, com o intuito de expor o comportamento injusto desses religiosos, porque eles estavam com comportamento injustos ali. Eles não estavam entendendo por que Jesus veio. Ele, mais uma vez, conta uma parábola e oferece a oportunidade dessas pessoas se converterem dessa tal perversidade. E aí Jesus conta 3 parábolas nesse cenário. A parábola da ovelha perdida, que a gente vai falar aqui e vamos finalizar. Já falamos uma parte, né? A parábola da dracma, vamos falar na semana que vem, como eu disse, temos uma convidada especial, então fica aí para você poder aprender. E a parábola do filho pródigo. Já falar numa próxima live. Jesus contou essas 3 parábolas. Então, só para você entender, essas pessoas, os escribas, os fariseus, os publicanos, os pecadores, enfim, todo mundo que estava ali com Jesus, que estava escutando Jesus, eles estavam acostumados com esse tipo de cenário. Então, Jesus contar uma parábola para eles de ovelha perdida é algo que soa nos ouvidos dele familiar, algo corriqueiro, algo que acontecia na vida deles ali. Era uma situação, talvez, dia a dia. Então, a intenção, quando Jesus conta a parábola, é trazer de forma clara um ensinamento para que eles viessem a aprender e também a ensinar a outras pessoas. Então, além dessas pessoas já estarem habituadas a ouvir essa parábola da ovelha perdida, vale ressaltar também que os escribas e fariseus, eles conheciam muito bem também a Bíblia. Tanto que eles eram as pessoas que tinham o acesso à Bíblia. Então, eles conheciam o Antigo Testamento. E eles sabiam que Deus é o pastor das ovelhas. Isaías 40:1 diz assim: como pastor, ele cuida do seu rebanho e com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo e o conduz com cuidado as ovelhas até as suas crias. Ezequiel 34, versículo 15 e 16 diz assim: eu mesmo, ou seja, Deus falando, apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida a buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, e apacentá-la eis com juízo. Então, olha aí o perigo, tá? Então,
Jesus aqui, ele faz a seguinte pergunta nesse cenário. Eu precisei contar esse cenário todo para vocês entenderem. Jesus faz uma pergunta agora para esse público que está ouvindo ele. Publicanos, pecadores e também os fariseus e os escribas que estavam murmurando dessa atitude de Jesus. Qual de vocês, que se tiverem 100 ovelhas e tiver perdido uma delas, não vai buscar a perdida? Todos eles vão fazer isso. Vão buscar a perdida. Não tem alguém que não faça isso. Jesus está ensinando nessa pergunta que o bom pastor, ele vai lá buscar a ovelha que está perdida. Ele vai deixar as 99 num lugar ali de segurança ali, mas ele vai atrás da desgarrada. Então entenda uma verdade. A ovelha que se perdeu, ela se perdeu por causa de senso de direção. Gente, a ovelha é um animal muito frágil. E ela tem sim uma tendência muito forte de desencaminhar. E por isso ela precisa de um pastor. Isaías 53, versículo 6, fala exatamente sobre isso. E eles conheciam isso, essa verdade. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Tá falando de mim e de você. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu gosto da versão da Bíblia, NTLH, de 1 Pedro 2, versículo 25, que diz assim, ó. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidas de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Que coisa linda, né? Então, para os escribas e fariseus, gente, era fácil olhar para os publicanos e para os pecadores e ver essas pessoas como ovelhas perdidas. Os escribas e os fariseus olhavam para os publicanos e pecadores e achavam que eles eram ovelhas perdidas. Só que o problema está exatamente aí. É você não aplicar essa imagem a si mesmo. E quantas vezes eu e você fazemos exatamente isso? A gente olha para o outro e acha que o outro é a ovelha perdida. Só que eu e você precisamos nessa tarde entender que precisamos aplicar essa imagem para nós mesmos. Que nós precisamos ter isso todos os dias em nossas vidas. Gente, a ovelha, ela não foi perdida. Ela que se perdeu. Ela se desgarrou do rebanho. Ela foi atrás de novos horizontes, de novas pastagens, de novas aventuras. Ela se afastou do convívio das outras ovelhas. E o problema é que tem muita gente exatamente assim. Buscando novos horizontes, buscando novas pastagens, novas aventuras e nem tá percebendo que tá se desgarrando do caminho do Senhor, daquilo que a Bíblia fala. Tá começando a ser igual um fariseu. Gente, uma ovelha, ela não consegue notar o risco de cair no abismo. Ela não consegue perceber que ela pode se perder no deserto onde ela tá. Ela pode ser apanhada por um predador. A ovelha, gente, eu acho que eu falar de ovelha, você já entende que é você. Já entende que somos nós. A ovelha é um animal frágil, é um animal teimoso, é um animal indefeso e é um animal míope. Entendeu, né? Entendeu, né? Não precisa explicar não, né? Então, gente, para ela estar segura, ela precisa estar aos cuidados do pastor e da companhia de outras ovelhas. O problema é que tem muita gente achando que pode ser crente, ser cristão, sem estar do lado de outras pessoas, e pode muito bem caminhar sozinho, sem estar numa igreja, sem estar com os cuidados de um pastor, e aí não está percebendo que está correndo o risco de ser pega por um predador, que não está percebendo que está correndo o risco de ter conhecimento, achar que está servindo a Deus, mas já está envolvida ali no pecado. Então, gente, a ovelha naquela época, ela era, só para você entender. Exatamente, irmã Rose. A ovelha naquela época, e eu fiquei boba com isso, eu não sabia. Aí eu entendi por que o pastor precisava ir lá atrás da ovelha. A ovelha naquela época, se ela desaparecia e o pastor não fosse capaz de provar que ela havia sido morta por um predador, ele precisava pagar por essa ovelha. Karina, onde está isso? Anota aí, depois você lê, porque quando eu li eu falei assim, uau. Êxodo 22, versículo 10 e versículo 13. E Amós 3, versículo 12. Fernanda, se quiser escrever aí para o pessoal anotar. Êxodo 22, 10, 13 e Amós 3, 12.
Então, existia uma lei ali que se o pastor não conseguisse provar que ela havia sido morta por um predador, e aí você quando lê isso, você vê que o pastor, inclusive, ele enfrenta perigos de tirar um pedaço, nem que seja a orelha, tá na Bíblia isso, da boca de um leão, só para provar que a orelha, para provar que essa ovelha foi pega por um predador, para ele não ter que pagar por ela. Porque um pastor que não consegue provar isso, mostra o quanto ele é displicente, mostra uma má reputação, ele é encontrado como vergonha. Então, por isso que o pastor, naquele tempo, ele saía, deixava as outras ovelhas com outros pastores para procurar o animal perdido. E quando ele encontrava, ele se alegrava, porque ele não ia precisar pagar por aquele animal. Então é muito forte isso. Então, guarde isso. O fato dele deixar as 99 não mostra que ele não se importa com as 99. Mas ele sabe que essas 99 não estão correndo risco. Enquanto a perdida está correndo muito risco de vida. E aí, quando o pastor encontra essa ovelha, percebe? Essa ovelha, ela não podia andar. O que ele faz? Ele coloca no seu colo. Em vez de sacrificar, de punir, o pastor se alegra quando encontra. E eu vi um vídeo hoje, e esse vídeo me chamou muita atenção, e eu lembrei disso aqui agora. Tem tudo a ver. Já percebeu? Eu não sei se alguém aqui já perdeu alguma criança em algum lugar. Talvez o seu filho, ou enfim, alguém. Mas a minha mãe, quando eu era pequena, já me perdeu no centro da cidade. E a gente também já perdeu o meu irmão, também no shopping. Mas graças a Deus todos foram encontrados. Graças a Deus minha mãe cuidou da gente também de forma boa. Mas eu vi um vídeo de uma mãe que perdeu a criança. Quando achou a criança, todo mundo ajudou a achar a criança. Quando achou a criança, em vez de ela se alegrar porque ela achou a criança, ela começou a bater na criança. Ela começou a punir a criança. Como a criança fosse responsável de ter se perdido. Então entenda isso, gente. Tem muita gente fazendo exatamente como essa mãe. O pastor aqui viu que a ovelha não podia andar. Ele colocou a ovelha no seu colo. Ele não julgou a ovelha, ele não puniu a ovelha, ele não bateu na ovelha, ele se alegrou, ele cuidou das feridas dela, ele colocou no seu colo. Jesus, diferente dos fariseus, porque os fariseus estavam fazendo o quê? Estava esmagando os pecadores e os publicanos, estava acusando eles. Jesus não, Jesus ele restaura quem está caído e quem está perdido. A irmã Cleudes colocou aqui, ó, ouvir algo interessante que retrata isso. O bom pastor dizia, nem todo pastor é pregador e nem todo pregador é pastor. Perdi meu filho uma vez na praia por descuido. Me aconteceu a mesma coisa já também, irmã. Aí, ó. Na praia, então, todo mundo acontece isso, né? É assustador, né? O problema, gente, é que tem muita gente que, quando acontece uma situação dessa, coloca a culpa na criança, briga com a criança, ofende a criança. E não. O pastor, ele não fez isso, não. A ovelha se perdeu lá, mas ele pegou, colocou no colo, deu carinho, deu amor. E é isso que Jesus faz comigo e com você. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas consoante as suas muitas misericórdias. O Senhor nos valoriza. Glória a Deus. É isso que eu preciso que você entenda nessa tarde. Se você não gravou nada do que eu falei nessa tarde, eu preciso que você grave isso. Quem somos eu e você para desprezar alguém no reino de Deus? Quem somos eu e você para não perdoar uma pessoa? Para brigar com essa pessoa, para acusar, para apontar o dedo para essa pessoa? Que venhamos fazer como esse pastor, abraçar essa pessoa mesmo ferida, mesmo sem saber andar, mas mostrar o caminho na palavra de Deus, ter sempre uma palavra de ânimo, de ajuda, de cura. Tem muita gente que sai dos caminhos do Senhor porque não encontra em mim e em você esse amor de cuidado, de zelo. Versículo 5 e 6. Jesus mostra a alegria do pastor ao encontrar a ovelha perdida.
Ele reúne amigos, vizinhos e celebra, ele faz uma festa, tem festa. E esses 2 versículos aqui mostram a lição principal da parábola, que está presente no versículo 7. Demonstra alegria no céu quando um pecador, um perdido, uma pessoa que matou, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa viciada, se arrepende. Quando um perdido é encontrado. Essa alegria é resultante da busca e do cuidado desse bom pastor. Eu e você precisamos viver isso. Precisamos fazer isso. O Evangelho de João diz assim, ó: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11. Exatamente, irmã Cleudes. O bom pastor entende e dará conta das ovelhas. Só que as pessoas acham que o pastor é só a figura do pastor que a gente vê na igreja. Não, gente. É eu e você. Nós temos também a responsabilidade pelas vidas. Nós temos essa responsabilidade. Vale citar aqui o que o versículo 7 diz. Inclusive, essa parte aqui é um pouco até complicada de falar, porque tem muitos estudiosos, muitos teólogos que debatem exatamente o que está escrito no versículo 7, mas eu vou trazer o que eles falam, porque é um estudo. O que a gente está fazendo aqui nessa live é um estudo, então você precisa saber o que está norteando esses estudiosos, né? Eu vou falar dos 2 principais, versículo 7 dessa mensagem. Mas tem um debate muito grande sobre essa parábola, principalmente de Lucas. Os estudiosos querem saber quem são esses 99 pessoas justas que a parábola cita. Então, existem várias linhas de interpretação para esse tema. Muitas linhas. Inclusive, até que elas não existem. Na maioria delas, é insignificante isso pra gente, porque o foco da parábola não tá nas 99, mas tá sim nessa uma que se arrepende. Mas eu vou falar aqui dessas 99 porque eu acho importante vocês saberem o que os estudiosos e teólogos falam sobre isso. E a primeira é que esses justos são verdadeiramente pessoas justas. Esses 99 que ficam lá, né, enquanto o pastor vai buscar as outras, são realmente pessoas justas. E que há alegria no céu aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, essas pessoas que são justas, né, existe alegria nos céus porque eles estão ali fazendo a vontade de Deus. Porque eles estão seguindo o mandamento de Deus, porque eles estão buscando uma santificação, estão buscando uma vida com Deus. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a alegria é ainda maior, porque um filho que estava perdido foi encontrado. Essa é uma das interpretações que estudiosos dão para essa parte. A segunda interpretação considera esses justos, ou seja, esses 99 que ficaram lá, como aparentemente justos. O que é isso, Karine? É como eles mostram uma coisa que eles não são. É como eles aparentemente são uma coisa, mas na verdade eles não são, porque eles não se arrependem. Então, embora essas 2 interpretações elas sejam boas, elas demonstram verdades também confirmadas pela Escritura. E eu penso que essa segunda interpretação, para mim e para você, é um grande alerta. Por quê, Karine? Para ficar mais claro esse pensamento aqui, basta a gente observar o contexto da própria parábola. Jesus, ele estava falando com quem? Com os pecadores, com os publicanos. São essas as pessoas que estavam cercando Jesus. Enquanto os religiosos estavam se orgulhando de cumprir a lei. Portanto, esses religiosos, eles estavam se considerando justos. Foi aquilo que a gente falou no início lá em Mateus, da falsa humildade. Eles estavam murmurando diante de Jesus e por isso que eles não reconheciam o ministério e o chamado de Jesus. Então, diante desse aspecto aqui, parece claro que Jesus está falando dos fariseus e dos escribas, quando a gente tem essa percepção olhando para esse contexto. Então, assim, os 99 justos, eles estavam representando ali as pessoas murmuradoras, que estavam confiando em si próprio.
Ou seja, esses escribas e fariseus, eles não estavam confiando em Jesus para salvação. Estavam confiando em si mesmo, nas suas próprias obras, nas suas próprias atitudes. E aí, inclusive, se a gente continuar fazendo a leitura, a gente vê exatamente Jesus falando sobre isso no próprio Evangelho de Lucas mesmo. Que os escribas e os fariseus, eles estavam murmurando, dizendo, por que ele está comendo com os publicanos e com os pecadores? Aí Jesus vai e responde assim, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, versículo 30 e 32 fala isso. Lucas 18, 9 também fala exatamente que eles desprezavam essas pessoas. Então, de qualquer forma, seja qual for a interpretação adotada aí, quando a gente lê esse estudo, é importante a gente entender a ênfase aqui, que a proposta o foco está na ovelha que se perdeu. Ela se perdeu, mas ela foi buscada. Ela se perdeu, mas ela foi encontrada e celebrada. Então, eu preciso que você entenda hoje que o foco da gente precisa estar exatamente em resgatar, em buscar, em encontrar e em celebrar essas pessoas que estão fora do aprisco, que estão longe, tá bom? Então, em outras palavras aqui, o significado dessa parábola de Jesus aqui demonstra que o bom pastor, eu e você, deixa as 99, talvez às vezes a gente vai precisar deixar algumas coisas para correr atrás de uma vida, de uma pessoa, talvez seja seu filho, talvez seja alguém que precisa de um apoio, de uma palavra, de um abraço, talvez seja alguém dentro do ônibus, talvez seja alguém dentro do metrô, talvez você está na fila de algum lugar e é você que Deus quer usar para poder falar e trazer essa pessoa, essa ovelha para o rebanho, tá bom? Então, o que se pode esperar do bom pastor é que ele dá vida pelas ovelhas. A pergunta para mim e para você é, você está dando a vida por outras pessoas? Ou a gente está no nosso pensamento egoísta, como foi falado lá no início, pensando só em si mesmo? Guarde essa verdade no seu coração. Ele certamente vai buscar e resgatar o perdido. É esse o papel que Jesus veio, gente. Jesus, e eu acho isso a parte mais linda, e eu quero finalizar e orar por você nessa live. Eu sei que foi uma live mais de introspecção. Eu mais chorei, né? Mais entendi aquilo que Deus quer que eu e você venhamos a fazer nesse tempo. Jesus, ele não só ensinou essa parábola. E essa é a parte mais difícil. Jesus, ele viveu essa parábola. Ele não só ensinou, que a gente venha não só ensinar para outras pessoas, mas que a gente venha viver. Jesus, ele correu o risco. Ele desceu da sua glória. Jesus, ele se fez carne. Ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi cuspido, ele foi pregado na cruz, ele desceu o inferno. Ele suportou na sua carne o flagelo dos nossos pecados. E aí quando você pensa na quantidade de dor que ele sentiu, pensa de onde que ele te tirou um dia. Pensa nessas pessoas, nas piores pessoas que você olha assim e fala assim, nossa, essa aos meus olhos nem digna de salvação é. Jesus morreu para que todos viessem ser alcançados. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Ele morreu por conta do meu pecado, por conta do teu pecado. Ele morreu por nós, para nos resgatar de uma morte, para a gente não viver dessa forma, para a gente viver com ele na eternidade, num lugar onde não vai ter dor, sofrimento, choro, tristeza. E é esse amor que eu e você precisamos exercer pelo próximo. É por isso que Paulo fala, não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Que eu e você venhamos falar dessa forma, não vive mais eu, mas que Cristo vive em mim, que a gente venha viver a vida dele, a vida que ele renunciou por conta de mim e por você, que a gente venha viver para ele, buscando essas ovelhas. Guarde isso, minhas amadas irmãs, você tem uma missão aqui na terra. Uma ovelha faz falta, uma ovelha. Muitas das vezes a gente, quando a gente pensa
Ah, só é uma, tem 99 ainda. Uma não faz falta. É isso que o mundo quer implantar na tua cabeça e na minha cabeça. Humanamente, a gente está propenso a achar que uma não faz falta, porque você tem 99. Só que a pessoa que segue a Jesus entende que ele não age dessa maneira e que eu e você precisamos não agir dessa maneira. A gente vai atrás dessa uma, porque essa uma faz falta. Glória a Deus. Gente, o homem por si só não pode se salvar. Você pode ter um monte de habilidade, de capacidade, mas não tem como ele sozinho encontrar o caminho da salvação. Não tem como uma ovelha sozinha encontrar o caminho do aprisco. Sozinho a ovelha fica perdida. Ela não tem como ser encontrada se não tiver ninguém que vai encontrar. Muitas das vezes as pessoas passam na nossa vida buscando uma palavra, buscam religiões, bens materiais, status, fama, ou qualquer outra coisa que venha fazer satisfazê-la. Porém, o pecador ele é resgatado da sua perdição. Ele se sente acolhido nos braços do bom pastor. Não coloque ninguém para fora, não afaste ninguém do aprisco. Traga para perto, cuide dessa pessoa. Ajude essa pessoa, ore por essa pessoa. Invista nessa pessoa. Porque um dia eu e você também fomos buscados. Um dia eu e você fomos achados, fomos resgatados. Não há mérito nenhum na obra da salvação para mim e para você. Devemos aprender com Jesus. Precisamos, a partir de hoje, adotar posturas diferentes na nossa forma de viver. Não mais como os fariseus e como os escribas, que estavam odiando, estavam sendo indiferente a essas pessoas. Mas que a gente venha buscar essas pessoas, que essas pessoas venham até nós e encontrar uma palavra, um carinho, um aconchego para a glória de Deus. Exatamente, Mamãe Matilde, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Amém, irmã Cleude, que o Senhor ajude a fazer a nossa parte. Vamos orar para a gente terminar? Que não venhamos ser como esses religiosos. Que a gente venha se doar nessa tarefa de anunciar o Evangelho. Porque é isso aqui que restaura e que encontra o perdido. Cristo, Jesus, ele não odiou os publicanos e os pecadores. E não foi indiferente com eles. Ao contrário, ele os recebeu. E é assim que eu e você precisamos fazer. Receber as pessoas. A pergunta é, qual será a sua atitude no dia de hoje? Para as pessoas que estão perdidas. Pensa nisso. É uma live de reflexão. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Luciana, irmã Tereza, irmã Esther, Lucilene, Silvanete, Roberta, Meire, Maria, Luísa, quer dizer, Raimunda, Carla, Rose, Kelly, minha cunhada Margarete, Fernanda, Diaconisa Marta, irmã Cleude, Zelane, Matilde, Marise, Michele. Eita, glória a Deus! Que hoje a gente tá cheio de gente aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que talvez não é o que você gostaria de ouvir. Eu nem imaginaria que essa live iria para esse cenário. Mas isso falou muito no meu coração. Eu espero ter falado também no seu coração. Da atitude que a gente está tendo. Às vezes a gente está sendo religiosos e a gente não está percebendo aquilo que Deus quer que a gente faça nesse tempo, para a glória dele. Que a gente deve aprender a amar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, graças te damos, ó Pai, por essa palavra, porque a tua palavra é a verdade. Obrigado, Jesus, pela salvação das nossas vidas. Obrigado porque um dia, Senhor Deus, também estávamos assim perdidos, Senhor Deus. Mas o Senhor um dia nos resgatou, o Senhor um dia nos amou. Nós queremos te pedir perdão nessa tarde, Pai, pelos nossos pecados.
Pai, por todos os atos, pensamentos, palavras, atos, omissão, se a Bíblia fala que se a gente sabe que deve fazer o bem e a gente não faz, Tiago 4,17, a gente comete pecado. E quantas das vezes nós podíamos fazer algo simples, talvez dirigindo um carro, dar uma passagem na rua, talvez abrir a porta para alguém. Oh, meu Deus, como somos egoístas, como somos individualistas. Como muitas das vezes buscamos, Senhor Deus, só para nós. Mas te peço, Pai, nessa tarde, perdoa os nossos pecados. Que no nosso coração, ó Pai, não venha a existir nenhuma soberba, nenhum orgulho, mas que venhamos ser humildes verdadeiramente. Que possamos amar, ó Pai, até as pessoas que nos fazem mal e cuidar e trazer para perto e pregar a Tua palavra. E correr atrás dessa alma, porque a gente sabe que há alegria nos céus quando uma alma, Senhor Deus, se converte. Pai, o Senhor deseja que todos sejam salvos e alcançados. Mas precisamos fazer a nossa parte. Tira todo medo, Pai. Tudo aquilo que impede a gente de abrir a nossa boca nesse tempo e proclamar o evangelho da verdade, o evangelho da salvação. Pai, que possamos testemunhar com as nossas atitudes, com a forma de falar. Pai, aonde a gente for, ó Pai. Tira todo medo, Senhor Deus, nos ajuda a amar com atitudes, nos ajuda a cuidar de pessoas, Senhor Deus, com atitude, Senhor Deus. Pai, sendo, ó Pai, esse bom pastor, que possamos entender, ó Pai, que não é só a figura de um pastor literal que está na igreja, mas que todos nós precisamos, ó Pai, todos nós temos esse chamado de pregar, ó Pai, de abraçar, de acolher quem um dia está ferido, machucado. E o Teu nome seja exaltado e mais vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Coloca isso em nós, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Assim te oramos. Te pedimos, ó Pai, uma bênção especial para cada um que está aqui nessa live, que parou o seu dia, o seu tempo, que está aqui ouvindo a Tua palavra. Pai, que essa semente gerada hoje, uma palavra simples, ó Pai, possa gerar frutos para a glória do Teu nome. Essa é a minha oração. Frutos a 30, a 60 e a 100 por ó Pai. Porque eu sei que através de uma palavra simples, ó Pai, vidas podem ser impactadas e alcançadas e salvar milhões de pessoas e salvar centenas de pessoas. Por conta de uma semente. Oh Deus, nós te pedimos, faça germinar a nossa semente. Para a glória do Teu nome, assim nós te oramos nessa tarde, gratos pela Tua presença, gratos por ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Oh, aleluia! Que Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigada pelo carinho. Obrigada a todas que ficaram comigo até o final dessa oração. Um beijo. Semana que vem temos live com a convidada especial, diretamente de Maricá. Terça-feira, gente, eu não consegui fazer a live terça-feira, me perdoe, eu tava muito malzinha, tava dodói, mas a live tá pronta, primeiro Crônicas, então terça-feira agora, panorama bíblico, eu e meu esposo vamos falar sobre o primeiro livro de Crônicas, tá top demais, tá? Quarta-feira, nossa oração da madrugada e todo dia lá, uma mensagem para você, um devocional para você pensar, meditar e refletir no grupo Mulheres da Bíblia. Que Deus abençoe e te mostre sempre um caminho de excelência para a glória de Deus. Quem não tá no grupo, me chama para eu colocar, tá bom? Obrigada, Silvanete. Oh, meu Deus, toda glória a Deus, toda glória ao Senhor. Amém. Também recebi muito, me emocionei muito, não tem como não chorar, gente. A palavra de Deus é linda, né? E é isso que Ele quer pra gente nesse tempo. Um beijo. Amo vocês. Vocês são bênção. Eu amo vocês demais. Vocês são bênção na minha vida. Beijo, paz. Fui.